Bem-vindos crentes e descrentes do nosso canal. Mais um vídeo de uma série nova dentro deste canal. Na verdade, de um curso novo, gratuito, por ser YouTube, né? Por ser uma plataforma de aula aberta, uma plataforma livre, que é o curso de Teologia Bíblica. Esse curso não é um curso denominacional, então o objetivo não é divulgar os conhecimentos e crenças e valores de uma determinada denominação, mas é um curso de Teologia Bíblica, onde todos os conhecimentos e disciplinas que serão passados têm como objetivo explorar tudo que está relacionado na teologia bíblica e não na teologia denominacional. E a primeira disciplina que nós vamos começar hoje é a disciplina de bibliologia. Por isso que eu trouxe uma Bíblia para começar sobre a bibliologia. Por que nós vamos começar sobre a bibliologia? Todo o estudo da teologia bíblica, por isso que chama teologia bíblica, gira em torno do estudo das escrituras para os cristãos, ou teologia bíblica para os judeus, a teologia bíblica judaica gira em torno da escritura para eles, que é a Tanakh, que é apenas o Antigo Testamento. No nosso caso, é uma teologia bíblica cristã. Quando eu falo sobre bibliologia, o que você entende como bibliologia? Assim como outras disciplinas que possuem o ogia no final, a biologia, a psicologia, ogia no final, essa terminação significa estudo, e biblo vem de Bíblia, então estudo das coisas referentes à Bíblia. De forma comum, nós poderíamos dizer que é um estudo, que é um raio-x, básico sobre a Bíblia, sua origem, sua transmissão e seus fundamentos. Por que é um raio-x básico? Porque mais à frente nós teremos matérias mais aprofundadas, como por exemplo a exegese, que é extrair o sentido do texto, e a hermenêutica, que é interpretar o que está escrito naquele determinado texto. Hoje nós vamos abordar um breve histórico sobre algumas questões que envolvem a Bíblia, e na próxima aula nós vamos falar sobre a formação do texto bíblico. Já de início eu trago a primeira pergunta: por que estudar bibliologia? O que o estudo da bibliologia vai influenciar, vai me ajudar dentro de um curso de teologia, seja um curso de teologia de bacharel, de graduação, ou seja mesmo um curso livre, um curso médio, um curso básico de teologia. O estudo da bibliologia, ele vem para nos trazer um amparo sobre o conhecimento da origem, da transmissão e da formação do texto bíblico. Como assim? Por exemplo, se eu falo para você que existem livros na Bíblia que são livros poéticos, para aqueles que não sabem o que são livros poéticos dentro das escrituras, vão pensar assim: então quer dizer que na Bíblia tem poesia? Porque eu nunca vi uma poesia na Bíblia, eu nunca vi um texto rimando ali na Bíblia. Então como que você pode me dizer que tem poesia? Mas tem. Existem na Bíblia alguns livros que são conhecidos como livros poéticos, mas são poesias hebraicas. E a poesia hebraica, ela tem uma estrutura um pouco diferente da poesia portuguesa e da poesia em outros idiomas também. Quando eu entendo que esse livro é um livro poético, então o estilo literário daquele livro, por ser estilo literário poético, as questões gramaticais e de sentido também serão diferentes, por exemplo, de um livro que é uma descrição histórica. E nós temos vários livros dentro da Bíblia que são descrições históricas, como o livro de Ruth, o livro de Juízes, os livros que contam a história dos reis de Israel, dentro dos livros dos reis que conta a história de alguns profetas, o surgimento de alguns profetas e a atuação deles. Esses livros são livros históricos, o contexto é bem diferente dos livros conhecidos como poéticos. E um outro objetivo é porque, se eu não estudar a bibliologia, eu não consigo avançar em outros estudos. Por exemplo, se você não estuda a bibliologia, você não consegue entender a diferença entre cartas e a diferença entre epístolas. Parece que é a mesma coisa. Vem até descrito em algumas Bíblias da mesma forma: carta a tal igreja e carta a uma pessoa, carta a Tito e carta aos romanos. Mas será que carta e epístola é a mesma coisa? Quando nós estudamos a bibliologia, nós aprendemos que não, que carta dentro do contexto bíblico é direcionada a uma pessoa e epístola é direcionada ao coletivo, geralmente é um conjunto de pessoas, como é o caso das epístolas aos romanos, como é o caso da epístola à igreja em Corinto. Esses são alguns dos motivos de nós estudarmos a bibliologia, da bibliologia ser tão importante já no início do estudo da teologia. Por isso que é a nossa primeira disciplina. Vamos para um breve histórico do surgimento da Bíblia e do contexto imaterial que originou a escrita bíblica.
Quando nós falamos sobre Bíblia, a palavra vem do grego, que é biblos. Biblos é um termo que é usado para se referir aos papiros onde eram escritos os textos no passado, principalmente na Grécia, mas não somente na Grécia. Porque os papiros eles datam de sua origem de cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Eles se originaram na China. Assim como muitos anos depois, no século II, aí já depois de Cristo, os chineses foram inventar o papel que logicamente se originou dos papiros. Porém, não existem apenas os papiros para a escrita antiga e principalmente para a escrita bíblica. Existia também um material chamado de pergaminho. Pergaminho era feito de pele curtida de animais. Essas peles elas tinham uma durabilidade bem maior do que os papiros. Porém, os documentos bíblicos mais antigos estão escritos em papiros e não em pergaminhos. O que acontece é que esses documentos, tanto essas escritas bíblicas, tanto em papiros assim como em pergaminho, ao longo do tempo elas foram se perdendo, elas foram se deteriorando. Por que elas foram se deteriorando? Primeiro porque lá nos primórdios não eram feitas muitas cópias. E segundo, principalmente quando nós nos referimos aos papiros, são materiais mais frágeis, são materiais que estragam mais fácil, que eles se deterioram mais fácil. Somente por volta do século II, como eu havia dito, quando surge a invenção do papel pelos chineses, que começa a ter um material um pouco mais duradouro e uma possibilidade também maior de serem feitas cópias. Por isso que boa parte das cópias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, elas datam a partir do século II depois de Cristo, não de um tempo posterior, mas existem sim muitos manuscritos bem antigos, principalmente do Antigo Testamento, né? Por ser mais antigo, pelos acontecimentos serem mais antigos e os registros serem mais antigos do que do Novo Testamento. Não existem originais do texto bíblico, e aí já é uma curiosidade, pelo seguinte: se eu falo para você assim, não existem originais do texto bíblico, então como que eu vou saber que esse texto ele é verdadeiro? Mas aí eu trago uma outra afirmação. Não existem originais dos textos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, e se não existem originais destes autores que são tão famosos e que dentro da filosofia, da sociologia, da história, de várias disciplinas, principalmente dos cursos da área de ciências humanas, eles são reconhecidos como grandes autores e os principais filósofos de toda a história da filosofia, por que eu não vou reconhecer textos que também não possuem os originais, mas que são textos que são copiados, produzidos infinitamente mais do que os textos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, do que os famosos textos de Homero. Existem textos bíblicos que têm uma datação que vai de distância entre a cópia e o original de menos de 50 anos. Nós não temos textos tão antigos e tantas cópias que têm uma datação tão próxima entre a cópia e o original como os textos bíblicos. Nós vamos falar isso em aulas mais à frente, quando nós formos falar sobre a crítica textual, abordando especificamente os manuscritos. Outra coisa importante, quando que começa a juntar os livros bíblicos? Eu vou falar sobre isso e nós vamos fechar, e na próxima aula vamos falar sobre a organização dos livros da Bíblia. A organização dos livros em um livro só, em uma Bíblia como essa que eu tenho aqui nas minhas mãos, uma Bíblia famosa, que é a Bíblia King James, a Bíblia do rei Tiago, lá de 1611, tem até aqui do lado, não significa que essa que eu tenho ela seja tão antiga assim. Mas o texto que originou a Bíblia King James em inglês, o primeiro texto é de 1611. Essas Bíblias, elas começaram a ser produzidas em conjunto, 66 livros, falando da Bíblia protestante, porque a Bíblia católica possui 73 livros e a Bíblia judaica possui apenas os 39 do Antigo Testamento. Essas Bíblias começaram a ser produzidas a partir de 1450, quando o alemão Gutenberg fez os seus inventos na área da imprensa. E aí foi possível, através das prensas, através dos equipamentos que eram utilizados para fazer várias cópias criados na época, foi possível produzir cópias de mais qualidade, mais fiéis, né, ao material que se tinha em mão e que se desejava copiar. É só a partir daí que nós começamos a ter várias cópias mais estruturadas e a Bíblia como um único livro. Os 66 livros falando da Bíblia protestante todos juntos, os 73 livros falando da Bíblia católica,
os 39 falando da Bíblia judaica. Diferenças essas que nós vamos abordar em aulas posteriores. Na aula de hoje nós falamos um pouco da história do surgimento da Bíblia, especificando sobre alguns materiais que eram utilizados na antiguidade para escrever os textos bíblicos, e na próxima aula nós vamos falar sobre a formação da Bíblia, abordando um pouco da diferença entre os 66 livros e como eles são agrupados. Aguardo vocês.